Essa primeira parte do capítulo 12, o autor aqui, o apóstolo que escreveu esse livro, essa carta, ele se refere, portanto, aí tem uma referência do versículo 1, tem uma referência ao que está no capítulo 11. Nós conhecemos o capítulo 11, aquele capítulo na Bíblia que fala de maneira muito especial sobre a fé e os efeitos dela, e é ali onde nós temos aquilo que é conhecido como galeria dos heróis da fé. Ainda que a passagem em si não fale de heróis da fé, fala de pessoas que viveram pela fé, pessoas que, em obediência a Deus, esperando as promessas do Senhor, cultivaram uma vida de santidade, de obediência, lutando contra o mundo, lutando contra tudo aquilo que desagradava ao Senhor. São essas testemunhas que estão à nossa volta, não é? Testemunhos de fé, que devem nos constranger a uma vida mais santa. Olhando o exemplo deles, homens como Abraão, como Abel, mulheres como Raabe, que estão aí dispostos nessa galeria, outros homens que aparecem aqui de forma anônima, que entregaram suas vidas, que foram decapitados, crucificados de cabeça para baixo, martirizados, sendo queimados em azeite quente, coisas desse tipo, que o autor chama aqui de homens a respeito dos quais o mundo não era digno. Olhando para essas pessoas, o autor nos faz pensar sobre a nossa própria vida e o que nós deveríamos fazer tendo eles como exemplo. Então, ele nos dá uma série de exortações, não é? Tendo em vista essa grande nuvem de testemunhas de pessoas que mostraram que é possível viver pela fé e de maneira santa, o que nós precisamos fazer? Qual é o nosso papel diante disso que nós testemunhamos nessas pessoas? O apóstolo diz aqui: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, o apóstolo faz usa aquele parâmetro bíblico que nós conhecemos, negativo e positivo, ou encher-se, ou esvaziar-se e encher-se. Aqui a figura que ele usa é uma corrida. O negativo aqui é se desvencilhar de todo o peso morto, e o positivo é fazer uma corrida em direção ao alvo, ou seja, você precisa se desvencilhar de todo o peso morto para que você tenha uma performance melhor na sua corrida até o alvo. Ele está nos fazendo pensar naquilo que nos atrapalha em nossa vida cristã. O que nos atrapalha a fazer uma corrida, e é uma corrida longa, uma maratona. O que nos atrapalha nessa corrida? O que nos impede de atingir o alvo? É justamente o fato de ainda conservarmos conosco um peso que é o pecado. É de ainda não conseguirmos nos desvencilhar completamente dessas amarras que o pecado coloca em nossas vidas e que acaba nos atrapalhando de progredir na fé. Quem acompanha futebol, ou quem já viu, agora está muito comum, o tempo todo está sendo coberto aí os treinos da seleção brasileira, ou quem já fez funcional, quem está fazendo exercícios físicos, né, naquela modalidade funcional, tem um exercício que é bastante interessante. Você coloca uma cinta ou um colete, e nesse colete, nas costas, tem um tipo de um elástico que alguém segura, e a pessoa que segura fala: agora corra. Então, ela manda você correr, mas, ao mesmo tempo, segura aquele elástico. Então, você faz muita força para correr, você se esforça ao máximo, mas você não sai do lugar, praticamente não sai do lugar. Se sai, é com muito sacrifício, é com muita... É isso que a Bíblia está dizendo.
Se você pretende fazer uma carreira cristã, você tem que necessariamente abandonar pecados. Você tem que ser fiel em sua luta contra o pecado. Eu já caí nessa ilusão, muitas vezes enganei o meu próprio coração, acreditando que era possível crescer e ser semelhante a Cristo e, ao mesmo tempo, cultivar pecados na minha vida. Mesmo que fosse um só, mesmo que fosse só numa área. E, na verdade, depois que eu pude conhecer o prazer da liberdade do pecado, eu percebi o quanto eu perdi tempo, o quanto eu poderia ter progredido na minha vida cristã em tantas outras áreas. E não aconteceu porque eu estava escravizado, porque havia amarras das quais eu não queria me desatar. O peso do pecado não me permitia fazer a maratona da maneira correta. Irmãos, olhando para essa passagem, olhando para aqueles que outrora nos deram um exemplo de fidelidade e que foram registrados na Bíblia justamente para que nós, pelo exemplo deles, nos sintamos encorajados a olhar para homens como nós, que, por viverem por fé, foram obedientes a Deus e, para a glória de Deus, foram seus instrumentos em suas gerações. A Bíblia nos fala que há uma luta constante que nós precisamos tomar, que é a luta de nos desvencilharmos do pecado. Nós olhamos para Cristo, Ele é o autor e consumador da nossa fé. É para Ele que nós queremos ir, e para que isso aconteça, eu preciso abandonar os meus fardos. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que deixar para trás tudo que me atrapalha, todo o pecado que nos envolve, para correr com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos no autor e consumador da nossa fé. Os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E então agora o autor aqui vai falar sobre Jesus, na segunda parte do versículo 2. Jesus é o autor e consumador da nossa fé, é Ele quem nos dá, e é nele que nós devemos colocar a fé. O objeto da nossa fé é Cristo, é nele que nós confiamos, até mesmo para vencer o pecado, principalmente para isso. Mas ele continua aqui falando sobre Jesus. E aí ele vai tirar os nossos olhos dos homens, daquela galeria, e vai colocar agora os nossos olhos onde eles devem realmente estar, fitos em Jesus. E ele fala: Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. O autor está dizendo, foi proposta uma alegria maior a Cristo. Deus, a Trindade, na eternidade, fez um pacto entre si. O pacto era de glória para Cristo, de uma alegria futura para o Filho, a segunda pessoa da Trindade. Só que esta alegria futura que lhe fora proposta dependia de algo terrível para acontecer, a cruz. E é isso que ele está falando aqui, que ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Então, nós aqui estamos aprendendo sobre aquele princípio bíblico de que antes da glória, antes da coroa, nós temos a cruz. Antes da glória, nós temos a luta. Antes do descanso, nós temos o trabalho. Esse é o princípio bíblico. Você não consegue chegar no alvo sem passar pelo processo. Você não chega ao alvo sem passar pelo processo. Jesus tinha uma alegria proposta, mas o processo era a cruz. Então, ele agora nos leva para olhar para Jesus e o que ele fez, e não apenas o que ele fez, mas a partir do que ele fez, o que nós devemos fazer. Então, ele fala que, desprezando a vergonha, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Veja, nós sabemos que onde Cristo está hoje, assentado à direita de Deus. Nós temos uma visão gloriosa em Filipenses, em Apocalipse, em tantos outros textos,
quando nos mostra Jesus assentado no trono, tendo todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Em Apocalipse, nós temos uma visão gloriosa de todas as tribos, povos, raças, como nós cantamos aqui, cantando ao Cordeiro, dizendo: Tu és digno de abrir os selos, porque foste morto, com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação, e os constituíste reino e sacerdócio para o nosso Deus. É uma visão gloriosa, anjos, homens, toda a criação, olhando para o trono e louvando o Cordeiro, que é digno. Mas, antes disso, ele teve que suportar a vergonha. Antes de ser exaltado como o único digno, ele passou pela vergonha da cruz. Antes de assentar-se à direita do trono de Deus, Jesus Cristo foi desprezado. Um dia desse eu ouvi uma exposição de Spurgeon sobre o tratamento de Jesus na cruz do Calvário, o tratamento real que lhe deram na cruz. Como a sua comitiva era uma comitiva de bandidos, como a sua coroação foi feita de maneira jocosa e maldosa. Ele recebeu coroas de espinhos. Como o seu manto escarlate foi, na verdade, uma grande zombaria. Ao invés das honras, ele recebeu cúspes. Ao invés de um cálice dourado com o melhor vinho, digno de um rei, lhe deram vinagre. Ao invés do trono, lhe colocaram na cruz. Foi assim que Jesus foi recebido como rei neste mundo. Ele passou por isso para, finalmente, receber do Pai aquilo que ele pede em João 17. Pai, concede-me a glória que eu tinha contigo antes da criação do mundo. E a Bíblia nos diz que, por causa da sua humildade, Deus o exaltou. Agora nós olhamos, então, para Cristo. Na nossa luta contra o pecado, nós estamos agora com os olhos fitos em Jesus. E o escritor fala, no versículo 3, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Não se cansem nem desanimem a respeito do quê? A respeito dessa luta que nós enfrentamos contra o pecado. A respeito dessa luta que nós enfrentamos, que diz respeito ao negarmos-nos a nós mesmos, ao negarmos os nossos desejos, o nosso próprio conforto. Coincidentemente, eu vi uma mensagem do Jonas Madureira, uma citação, e ele fala de forma melhor aquilo que eu estou sempre repetindo aqui na igreja, sobre Cristo ter nos aberto as cadeias, mas nós temos dificuldade de sairmos da prisão, ainda que as portas estejam abertas. E às vezes nós desanimamos, né? Às vezes nós paramos de vislumbrar aquilo que nos aguarda no futuro. Às vezes nós paramos de olhar para a cruz, de olhar para o que Cristo fez, e nos confortamos com essas migalhas que o pecado nos oferece todos os dias. Nos apegamos a essas migalhas como se fossem um banquete extraordinário, mas não passam de migalhas, não passam de carniça, que nos satisfazem por causa daquela nossa antiga natureza de urubu que nós temos. Então ficamos aprisionados a isso, confortados nisso, como se a vida toda fosse somente essas coisas. Nós nos encorajamos diante das derrotas que nós temos, porque todos nós, por mais que lutemos com diligência, aqui e acolá caímos nas tentações, somos tragados pela nossa própria vontade, sucumbimos diante do pecado que pertinazmente nos assedia. Quantas não são as vezes que nós baixamos o escudo da fé e os dardos de Satanás nos atingem? Mas não é para desanimar. A questão não é você parar, você cansar. Você olha para Cristo, Ele suportou toda a oposição dos malfeitores contra si mesmo. E diante disso que Cristo suportou,
para nos libertar do pecado, para que nós fôssemos santos. Pensem bem nisso, naquele que suportou essa oposição, para que vocês não se cansem nem desanimem. Irmãos, diante do pecado que parece se tornar um hábito, e que nós muitas vezes falamos assim, mas eu não consigo, eu não posso parar, não dá para mim, não desanime. Há muitos crentes que, por serem derrotados constantemente pelo pecado, resolvem até abandonar Cristo e se entregar de vez ao pecado. A Bíblia está dizendo, é assim que é neste mundo. Há uma luta que é constante e você não deve desanimar dela. Você não deve parar, você não deve desistir. Porque no dia que você fizer isso, você será de fato um escravo do pecado. Ou irá ter a noção correta do que você é de verdade. Uma pessoa que nunca foi liberta por Cristo. Porque aquele que luta contra o pecado, que persevera nessa luta, é aquele que está em Cristo. Estar em Cristo não significa sermos perfeitos. Cristo veio ao mundo porque não somos perfeitos. Cristo veio ao mundo porque nós não podemos sozinhos. Então nós olhamos para Ele, o autor e consumador da nossa fé, e nós não paramos de lutar, nós não nos cansamos, nem nos desanimamos diante da luta contra o pecado. Irmãos, nós somos filhos de Deus, somos servos de Cristo, comprados pelo seu precioso sangue. O pecado não é mais forte que Cristo. O pecado ele não é mais forte que o sangue do Cordeiro que foi derramado em nosso lugar. Se nós estamos sucumbindo, se nós estamos escravizados, não é por causa de Cristo, é porque nós estamos colocando nossa confiança em outras coisas. É porque o nosso prazer está em outras coisas. É porque o nosso amor está em outras coisas. Cristo veio para nos libertar dos pecados. E Ele fez isso muito bem. Ele completou a obra, de sorte que, se perseverarmos, se lutarmos até o fim, Deus irá nos dar vitória. Nós completaremos a maratona, chegaremos ao nosso alvo. O versículo 4, então, nos mostra aí diante, fala sobre uma coisa que nos ajuda a lutar quando parece que nos ajuda a desvencilhar-nos do pecado, como nos é ordenado lá no versículo 1 e 2, quando parece que sozinhos nós não conseguimos, e sozinhos nós não conseguimos mesmo. Além de Cristo, há uma coisa que Deus usa para desamarrar e nos fazer livres do fardo do pecado, que é uma coisa que nos impede de correr a carreira cristã. Então, no versículo 4, o apóstolo diz, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Ele está se referindo a Cristo aqui. Na luta contra o pecado, até onde Cristo foi? Até o próprio sangue, até a morte. Não é isso? E ele fala assim, nenhum de vocês, lutando contra o pecado, chegou a esse ponto. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte, pare de dizer que você já fez tudo o que tinha que fazer. Você não chegou nem ao sangue ainda. Pare de dizer que você já fez tudo o que tinha que fazer. Você não fez tudo ainda. A sua luta está no começo ainda. Na verdade, quem fez foi Jesus. Ele foi até o sangue, não por causa dos pecados dele, mas por causa dos seus pecados. Então, você olhe com seriedade o pecado, olhe o que você precisa fazer, continue essa luta, porque é uma luta comum, é a luta de todos os crentes. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? E aqui ele vem falar de Deus. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo filho a quem aceita, a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Por que nós acreditamos tanto na disciplina? Por que ela é necessária? Porque a disciplina é um ato de amor. Deus disciplina o filho a quem ama. Irmãos, todos nós, quando estamos
nos colocamos em um tipo de domínio, escravidão de pecado, Deus não permitirá que seus filhos sejam escravos. Ele não mandou Cristo à cruz para transformar pecadores, inimigos em seus filhos, para vê-los como escravo agora. Não, Ele não fará isso. Deus fará de tudo para que nós vivamos a dignidade dos filhos de Deus. Inclusive, Ele nos disciplinará. Inclusive, Ele nos disciplinará. A disciplina que a igreja traz, ela não é nada. Quando nós olhamos o que Deus está fazendo por intermédio, inclusive, da disciplina da igreja. Deus cuida dos seus filhos. E como um bom pai, muitas vezes Ele vai provocar a dor, Ele vai trazer o castigo, Ele vai fazer passar por momentos desagradáveis, porque a disciplina não é agradável, a fim de que seus filhos voltem à razão, a fim de que para que nós reflitamos com temor a respeito das nossas próprias vidas. A igreja não pode disciplinar todo mundo, porque a igreja só disciplina aquilo que é conhecido, aquilo que se pode comprovar, aquilo que acontece porque a própria pessoa que caiu resolve, não suporta mais aquilo, ou não tem mais como esconder, e se apresenta como alguém que precisa de disciplina. Mas, certamente, irmãos, há tantos outros vivendo vidas de pecados ocultos, de pecados que nós não conhecemos, mas que você conhece, que você sabe que tem cometido. Tantos outros, jovens, mulheres, homens, adultos, velhos. O pecado não é exclusividade de uma faixa etária ou de um determinado sexo. Todos nós pecamos. E todos nós precisamos refletir sobre isso, irmãos. A disciplina não é agradável, mas é necessária. Felizes seríamos nós se tivéssemos uma vida irrepreensível, que não precisasse de disciplina. Mas não é assim. Alguns são disciplinados publicamente. E, certamente, todo filho de Deus que cultiva pecados será disciplinado por Deus, publicamente ou não. O que eu quero que nós, como igreja, reflitamos é justamente isso. O Senhor está disposto a disciplinar os seus filhos, mas antes de disciplinar, Ele exaustivamente chama-nos ao arrependimento e ao abandono do pecado. Nós temos que fazer isso, irmãos. E nós temos que nos encorajar mutuamente. Eu já falei tanto aqui da grandeza que é nós vivermos numa congregação. Não há bênção maior do que estarmos congregados. Somos santos ajudando santos, pessoas em transformação ajudando pessoas em transformação. Você tem amigos, familiares aqui dentro dessa igreja, que você conhece mais intimamente, sabe das lutas mais intimamente, e você tem que ajudá-lo. Você tem que se permitir ser ajudado. Você tem que abrir os ouvidos para as exortações, para os avisos de perigo, para escapar de um ato disciplinar de Deus. Porque toda disciplina acaba no arrependimento. E se você se arrepender e abandonar os seus pecados, certamente você não terá que experimentar a disciplina de Deus. Lembre que Deus é sério quanto a isso. Se você quiser entender a seriedade de Deus a respeito do pecado, olhe para a cruz mais uma vez. Você vai entender que Deus não se agrada e nem tolera o pecado. Ele pode ser paciente, mas não tolerante. Aproveite a paciência de Deus. Aproveite. Eu não estou aqui fazendo você pensar em pecados desses especiais que nós usamos, não é? Como aqueles que são terríveis. Todo hábito pecaminoso é contra Deus. Seja a fofoca, seja a ira contida no coração, seja a preguiça, o que quer que seja. Qualquer tipo de pecado que domine a sua vida é um pecado contra Deus e do qual você deve se desvencilhar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós, como igreja,
sejamos instrumento para aqueles que foram disciplinados, a fim de que eles renovem as suas forças, busquem santificação, encontrem acolhimento como igreja, temos a consciência de como o pecado é grave. Ainda que ele seja comum, há muitos pecados que são comuns hoje e parecem não nos impactar mais. O pecado pode ser comum, pode ser normal, ele pode até se tornar engraçado, mas ele continua sendo pecado. E nós temos que olhar para o pecado como Deus olha, com a seriedade que Deus olha. E não é na vida do outro, não. É na minha vida, é no meu coração. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Oremos ao Senhor. Pai, nós pedimos que o Senhor nos despeça agora para as nossas classes, continue a nos ensinar a Tua palavra e, ó Deus, pedimos que tenhas misericórdia de nós, abençoa as nossas vidas, abençoa aqueles que foram disciplinados e que tudo isso promova a Tua glória, a edificação da igreja e que, ó Deus, a fé que Tu nos deste em Cristo Jesus, ela se fortaleça. Que nós abandonemos, ó Deus, aquilo que tem nos colocado para trás, tem nos prendido a este mundo, para que possamos fazer a carreira da fé com despreendimento, com desenvoltura, com alta performance, ó Deus, olhando para Cristo, esperando nele, lutando com Ele, porque Ele venceu em nosso lugar. Seja o Senhor bendito por Tua misericórdia, por Tua graça, que se manifestam, inclusive, quando nós somos disciplinados. Em nome de Jesus. Amém.